Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas e hoje o tema vai ser a demência e as consequências espirituais. Na semana passada nós falamos sobre o autismo e hoje nós vamos falar sobre demência. São temas bastante sensíveis e que a gente precisa conversar um pouco sobre isso também. A doutrina espírita existem temas assim de estudo muito interessante e esses dois também são. Os próximos programas nós vamos continuar nessa linha de pegar esses pontos sensíveis e tentar fazer assim um trabalho de ligação com o contexto espiritual, né? Veja, o que é a demência? A deterioração progressiva das funções cognitivas. Então, na visão médica, são alterações neurológicas. A pessoa começa a esquecer e aquela coisa toda que todo mundo conhece da demência. Na visão espírita, ela é uma limitação temporária. Da mesma forma como no autismo, não atinge o espírito. O espírito é íntegro. Ele pode ser um espírito primitivo, um espírito mediano, um espírito avançado. Ele pode ser um espírito cheio de problemas de outras vidas. Ele pode ser um espírito cheio de sentimentos pesados, de ódio, de revolta, de orgulho, vaidade. Ele pode ser um espírito de luz, mas ele é íntegro, ele está ali. Ao reencarnar, dependendo do contexto, ele pode trazer tudo isso para a matéria ou não. No caso do desenvolvimento da demência, o espírito vai sendo desligado. Então, existe uma forma de demência que é o Alzheimer, a frontotemporal, corpo de Levi, eu não sei, corpus de Levi, eu não sei se eu estou falando a palavra de forma correta, mas a pesquisa que eu fiz mostra essas formas de apresentação da demência. Os sintomas, como nós falamos, perda de memória, a forma da linguagem, o raciocínio, a alteração de humor, tudo isso está levando a pessoa à demência. Os impactos familiares são difíceis, porque é aí que vem as provas, aí que vem as dificuldades que a família tem que desenvolver de amor. Não é fácil, não é fácil. Mas, então vamos lá, sobrecarga emocional e dor diante da perda de identidade. Isso é terrível, mas são experiências que nós temos que vivenciar. Porque, como já falamos algumas vezes, a vida na Terra não é a vida final. Isso aqui é uma escola, isso aqui é temporário. A gente acha que, falar em viver 70, 80 e 90 anos é uma coisa assim longa. Não é. Passa muito rápido. Quando a gente menos espera, acabou. Vira e mexe, você olha na televisão ou nas mídias sociais de um ator famoso, fulano, ciclano, beltrana, que você assistiu muito filmes dele no cinema, e de repente, ele desencarnou. Eu não falo morreu, desencarnou. Você fala, puxa vida, ele desencarnou. Aí você vai olhar a foto e fala, nossa, mas isso aí é ele? Nossa, eu lembro dos filmes, ele era tão assim, ou ela era tão assim. Pois é. Esse processo precisa ser muito bem aproveitado por nós. Que processo? Da encarnação. Falar é fácil, o duro é vivenciar. Eu concordo. Falar é muito fácil. O duro é viver essa vida da melhor forma. Qual é a melhor forma? Aquela que o Cristo nos ensinou. Não é se excluir da sociedade, falar, não, eu não quero nada, eu vou viver como um ermitão no alto da montanha. Não, não é isso. É viver a vida, é usufruir a vida, mas dentro de um processo equilibrado de ética, moralidade. E a gente erra, Paulo de Tarso disse uma vez, o bem que eu deveria fazer, eu não faço, mas o mal que eu não deveria fazer, esse eu faço. Paulo falou isso. Pois é, então, nós estamos vendo que várias ocorrências em nossas vidas, muitas vezes nós não queremos, não nos agrada, mas elas acontecem para o nosso despertar,
para o nosso entendimento. E vamos sempre fazer uso da oração, daquela oração profunda, pedindo à espiritualidade maior que nos ajude, que nos oriente, que nos dê força, coragem para vencer aquela situação. Quando a gente abraça com fervor, quando a gente luta por fazer modificações interiores, essas expiações diminuem de intensidade. Isso é fato. Então, segundo o Espiritismo, vamos lá, o Espiritismo entende que o espírito é imortal, ele é íntegro, ele está em processo de evolução. Então, a demência, que é o assunto nosso hoje, não atinge o espírito, atinge o corpo. Vai criando limitações do espírito para com o corpo, com esse esquecimento, com todos esses distúrbios que a demência provoca. E claro que o espírito sofre, você sofre. Mas é uma experiência importante, muitas vezes, para aquele espírito, porque ele precisa vivenciar aquilo. Eu não quero vivenciar isso, ninguém quer vivenciar isso. Mas, muitas vezes, essa experiência se apresenta para nós. E devemos ter equilíbrio. Claro que quando você tem uma série de procedimentos na vida, com relação à alimentação, isso, aquilo, outro, você diminui a chance de ter, você pode retardar esse processo, mas tudo isso trabalha conjugado, porque mesmo que você tenha todos esses aparatos do mundo físico, a demência pode vir também, quando ela é uma experiência muito necessária. Não, porque ataque do coração só tem pessoas que estão obesas. Não. Nos dias de hoje você vai ter pessoas magras tendo também esse problema. Ou seja, a espiritualidade, ela está atuando em todos nós, de acordo com nossa forma de pensar, nossa forma de agir. Isso é fundamental. E eu vou repetir, porque a gente já falou em outros programas. Não é porque eu, essa noite, tive um comportamento legal que agora mudou tudo na minha vida. Vai ter que ser hoje, amanhã, depois da manhã, depois. Fazer disso um hábito. Fazer disso um hábito de ter uma alimentação sadia. Fazer disso um hábito de nos mexermos. Fazer disso um hábito, pensamentos construtivos, elevados. Fazer disso um hábito, amar e perdoar. Isso vai fazendo a gente mudar. Bom, as explicações espirituais para a demência vão ser resgate de vidas passadas. Normalmente quem vai ter esse tipo de problema vai ser alguém que teve abuso em outras vidas da inteligência ou do poder. Então ele vai ter uma consequência nessa vida, num determinado momento, dessas limitações. Provas educativas de exercício, isso no caso para a família, exercício de paciência e resignação, são fatos, não tem como a gente fugir. Bom, mas pera um pouquinho. Eu não acredito em nada disso. Como? Não acredito em negócio de espírito, de reencarnação. Eu estou vendo que a pessoa está doente porque tem uma disfunção neurológica e pronto, acabou. Ok. Se a pessoa entende assim, assim será. Não acredita em Deus, nem em reencarnação, nem em espírito. Simplesmente a pessoa está viva e ela teve um problema neurológico, desenvolveu a demência e vai ficar assim, e ela começa a abreviar o processo de desencarne. Pronto, acabou. Ok. Agora fica as perguntas. Por quê? Por que nele desenvolveu e no outro não? Por que tem tanta gente que nunca fez nenhum controle de alimentação, nunca fez nenhum controle de se mexer, de se fazer, nunca, nada disso, e não morreu de demência? Morreu com 90 e poucos anos de uma morte natural. Por quê, então? Porque o corpo daquela pessoa tinha mais predisposição do que a outra. Legal. Por quê? Por que essa tem mais predisposição do que a outra? Essas duas criaturas nasceram da mesma mãe e do mesmo pai. E por que um acontece e o outro não? Sabe,
continua aquela mesma coisa, mas é predisposição. O Espiritismo, ele tem uma proposta. A proposta do Espiritismo é vida eterna. Somos espíritos. Somos um espírito reencarnado num corpo físico. Estamos em processo de evolução. A Terra não é o único planeta habitado. Nós temos infinitamente. O universo é infinito em quantidade de mundos habitados, vamos falar assim. Nós podemos nos comunicar com quem já partiu. Esse negócio de comunicação com quem já partiu também é um papo furado. Por quê? Porque eu pedi uma psicografia de um parente meu e eu li a psicografia lá, não parecia que era meu pai, não era igual ele. Pois é, então vamos lá. Primeiro, talvez o médium não conseguiu uma sintonia legal, número 1. Número 2, o médium tem um grande problema, tá? De animismo, o animismo dele é muito alto. Então, mediunidade e animismo são duas coisas que está presente no médium, queira ou não queira. Não adianta o médium se sentir, né, humilhado porque ele tem animismo. Não, ele tem, todos nós temos animismo. Uns muito, outros pouquinho. Então, quando você pega uma comunicação espiritual que o médium era bem, conseguiu captar legal aquela mensagem e transmitiu ela com muita fidelidade, naquela mensagem tem um pouquinho do médium. Esse pouquinho é o animismo. Pouquinho, muito pouco. Sei lá, 1% da mensagem é do médium, 99% do espírito comunicante. A não ser que o médium seja um médium inconsciente, aquele médium que não faz a menor ideia do que está acontecendo com a mão dele. O espírito pega a mão dele, pega o lápis e começa a escrever em hebraico, em grego, em italiano, em linguagem que esse médium não faz a menor ideia, nunca escreveu. Aí é diferente, o médium não está participando. Mas numa mediunidade consciente, mas não tem a menor dúvida que a participação do médium é muito grande. Por isso, essa comunicação não parece muito com a do papai ou da mamãe, porque o médium coparticipou. Esse é um problema. Segundo, o espírito comunicante não conseguiu se identificar de forma adequada, não conseguiu transmitir. Houve uma dificuldade dele para com o médium ou do médium para com ele. Existe a possibilidade de aquilo não ser realmente a pessoa querida. Sim, existe a possibilidade. Por quê? Porque a pessoa querida não estava em condições de fazer a comunicação. Ou ela estava, mas quem está recebendo não estava em condições de receber. Então não vem a criatura, vem um outro espírito no lugar e manda uma mensagem mais abrangente, mais não tão específica, né? Muitas vezes o médium também não tem muita confiança, porque o espírito fala, manda um abraço para Mariazinha, e o médico fica, mas essa Mariazinha, esse nome é da minha cabeça e do espírito? Então aí o médium tem medo, tem dúvida. Bom, enfim, nós temos no Espiritismo uma proposta. E essa proposta ela vai ser trabalhada por inúmeros livros, com inúmeros estudiosos, e ela está aí. Infelizmente, o Espiritismo, hoje em dia, com as mídias sociais, muita gente está adulterando um pouquinho os conceitos espíritas, deixando o Espiritismo meio católico, ou às vezes um espiritismo meio protestante, um espiritismo que rejeita o evangelho. Você fala, que absurdo, sim. Infelizmente nós temos segmentos espíritas espalhados na América Latina que não aceitam o evangelho como parte do espiritismo. Não me pergunte. Existem canais espíritas aqui no Brasil, você olha na rede social, você vai ver, falando que esse negócio de planeta e regeneração é besteira, que esse negócio de reforma íntima é besteira, o que interessa é reforma da sociedade. Bom, mas a reforma da sociedade só vai ocorrer se houver reforma íntima. E assim vai, e assim você vai ver um monte de coisa fugindo dos princípios espíritas, que é uma filosofia de vida, que é uma ciência experimental, trabalhando a conexão mundo físico, mundo espiritual, e tudo isso baseado num contexto religioso, para assim dizer, moral, para ser melhor, moral. E essa moralidade provém dos ensinos de Jesus, que é a forma mais, pelo menos eu acho, a
forma mais elevada de moralidade que o planeta já conheceu. Eu posso estar errado? Posso, mas eu continuo entendendo que Jesus Cristo é o espírito mais evoluído que desceu para a Terra e trouxe para a gente a boa nova, mecanismos de como viver bem. O que é o Evangelho? O Evangelho é um manual que nos ensina como se machucar menos. Porque se você viver o Evangelho em toda a sua plenitude, você não se machuca. Você vive a vida maravilhosamente. Mas quem é que consegue? Muito poucos. Então, outro contexto é instrumento de aprendizado para a família, de compaixão e solidariedade. Bom, isso aí é para tudo. É para o autista, é para a pessoa com demência, é para todo tipo de problema que possa existir nos nossos entes queridos. Precisamos de paciência e compaixão. Mas é muito difícil. É uma prova muito difícil mesmo ter uma pessoa na família com essas dificuldades. Por isso, se você as tem, ore bastante, peça espiritualidade, vai fazer tratamento numa casa espírita de passe, procure todos os meios lícitos, é claro, para que você tenha equilíbrio, paz, para que você absorva esse trabalho que lhe foi confiado. Porque no final da história, daqui uns anos, quando todo mundo estiver partindo daqui, estiver todo mundo lá na espiritualidade, aí você vai ver que coisa linda, que valor maravilhoso que foi essa luta. É muito importante que nós tenhamos essa percepção. Eu escrevi assim, o espírito durante a demência. Os amigos espirituais nos informam que há experiências interiores intensas, porque o espírito quer se manifestar, ele quer fazer, mas ele não consegue. Há um ponto que ninguém gosta de ouvir, mas é uma realidade, parcial desprendimento, preparando a desencarnação. O processo começa. Por isso vamos fazer o melhor de nós. E sem dúvida nenhuma, todos que estão passando por esse problema de demência, ou seja, adentrando um ciclo novo, estão sendo amparados por espíritos benevolentes. No mundo espiritual, existem espíritos trabalhando para a destruição da vida. Existem espíritos trabalhando para fazer o mal. Eles não despertaram ainda. Mas existem muito mais espíritos trabalhando pelo bem, trabalhando pelo progresso, trabalhando junto com cientistas para a descoberta de coisas que vêm melhorar a vida da gente. E há aqueles espíritos também trabalhando junto de quem está sofrendo. Sim. Se você tivesse a capacidade de se desdobrar, sair daqui e ir para a alta espiritualidade, você ia ficar frustrado, porque você ia chegar lá, o lugar é maravilhoso, lindo. Não havia espírito nenhum lá. Porque os espíritos de luz não estão lá, naquelas esferas, estão aqui, ajudando-nos, trabalhando. Em alguns momentos, evidentemente, para uma reflexão, um estudo, eles vão para a espiritualidade da onde eles vêm, para se preparar, estudar um pouco, porque o espírito não precisa dormir, pessoal. Esse conceito que nós temos aqui na vida física, tridimensional, isso não existe na espiritualidade. A espiritualidade é uma coisa multidimensional, a língua humana não consegue expressar o que é a realidade espiritual, porque não é matéria, é espírito. O universo é composto de matéria, espírito e Deus. São coisas totalmente uma diferente da outra, que nada se junta, são três universos diferentes. O universo físico, o universo espiritual e Deus. Pois é. Então, nós vamos chegando ao final do nosso programa, entendendo que a medicina diz que é uma doença neurológica degenerativa. O espiritismo diz que é oportunidade de aprendizado e evolução. Vai vendo. O espírito permanece íntegro, aguardando a libertação.
A verdadeira identidade está na essência imortal de cada um de nós. Então, aquela pessoa que tem lá naquela casa com um processo de demência, é importante que a gente tenha em mente que ele não é aquilo ali. Aquilo é uma situação que ele está vivenciando, é uma doença que ele está tendo. Ele não é assim. Se ele é um espírito primitivo, ele poderá ter algumas reações e tal, mas se ele é um espírito equilibrado, ele vai ter outras reações. Se ele é um espírito evoluído e está passando por essa prova, ele vai ter outras reações. Mas compete a nós, família, termos paciência, bastante amor, cuidar dessa criatura de Deus. Muito bem. E assim nós vamos parando por aqui, em nosso programa O Espiritismo em Nossas Vidas, e convidando vocês a participar do nosso próximo programa, todas as segundas-feiras, às 19 horas, lá, aqui, na TV Fraternal. Obrigado, pessoal, e até a próxima.